A Peugeot demorou para reagir no mercado de SUVs compactos, o mais importante do Brasil atualmente. Mas quando fez, trouxe logo a segunda geração do 2008 com visual novo, com motor a combustão, antes só tinha elétrico, e está pronto para enfrentar o líder T-Cross. Quem será que ganha esse duelo? Confere hoje aqui no canal da Mobiauto. Bom, antes da gente começar de fato esse comparativo, eu quero deixar dois recados para você. O primeiro é para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, mandar o seu comentário aí o que você quer saber sobre esses carros que a gente não comentou até o final desse vídeo, ou então qual outro carro você quer ver por aqui. Além, claro, de acessar mobiauto.com.br para encontrar a oferta tanto do T-Cross quanto do Peugeot 2008. O segundo recado é que este carro aqui não é da frota da Volkswagen, é um carro seminovo que a gente trouxe para fazer esse comparativo, porque não teria tempo hábil da gente conseguir esse carro junto da Volkswagen. Então, se você vê alguma diferença do carro que está na loja, saiba que é por esse motivo. Mas assim, eu vou te explicar que esse carro continua vendido igual esse, como 0 km. Agora, bora para esse comparativo. Bom, vamos começar por aquilo que os olhos veem. Eu estou falando do design dos dois carros. O Peugeot 2008, obviamente, é mais novo, acabou de chegar às lojas e traz esse visual muito mais agressivo. Você está vendo imagens aí deles ligados, porque para você ver o conjunto de luzes, o 2008 entrega farol em LED, essa assinatura aqui com as garras do leão arranhando aqui a dianteira. É um visual bem bonito, bem chamativo, que eu acho que traz uma renovação para o segmento de SUVs, que é muito importante. Já o T-Cross, ele mantém o visual desde que foi lançado aqui no Brasil, pelo menos nessa versão aqui, que é a versão Sense, a versão de entrada. O T-Cross passou por um facelift recentemente, chegou à linha 2025, menos na versão Sense. A versão Sense, que é a versão de volume, que vende para locadora e tudo mais, a versão mais baratinha, manteve esse visual, manteve exatamente isso que você está vendo. A Volkswagen diz que vai renovar esse carro um pouquinho mais para frente, então por enquanto a gente consegue compará-los dessa forma. Em visual eu fico com o 2008, mas vamos ver a traseira primeiro. Bom, chegando na traseira aqui do 2008, a gente tem aqui as lanternas fumê que são de LED, e eu acho que o principal destaque é esse conjunto realmente interligado por essa faixa preta que não acende, igual a no T-Cross também não acende, não tem luz aqui, mas combinou muito bem, a Peugeot soube fazer essa transição aqui entre essa peça com o nome Peugeot e as lanternas. Aproveitando que eu tô aqui para já abrir o porta-malas, tá aqui um pouco do nosso equipamento, mas são 374 litros aqui. É só 1 litro a mais do que lá, então nesse ponto os dois são bem iguais. Deixa eu fechar aqui para a gente falar um pouco da traseira lá do T-Cross. As lanternas também são em LED aqui no T-Cross, somente a lanterna, tá? Seta e afins são luzes halógenas. Essa régua que eu me referi aqui, no T-Cross 2025, a partir da versão 200 TSI, ela é iluminada, tem um LED aqui dentro, que é algo que os donos, os proprietários, quem pensava em comprar esse carro, sempre questionou a Volkswagen e finalmente ele ganhou, só que a 200 TSI foi esquecida. Vou te mostrar também já o porta-malas. Como eu falei, são bem parecidos ali, um é um pouco mais baixo, outro um pouco mais alto, mas no geral vai levar a mesma quantidade de carga. Então temos em visual vitória do Peugeot. Aproveitando que a gente ainda está aqui fora, rodas de 17 polegadas no 2008 e é a mesma roda para todas as versões, tá? Desde a Active até a GT. Já no T-Cross são rodas de 16 polegadas de aço com calota, algo bem raro aí nessa configuração, né? 16 polegadas com calota não é algo tão comum assim, mas é a solução da Volkswagen aí no seu SUV mais barato. Agora vamos para dentro para falar de espaço dos dois e acho que vai rolar um empate. Bom, eu não falei lá fora de dimensões, vou aproveitar este momento aqui para falar, porque esse carro é 10 centímetros mais comprido do que o T-Cross. Ele tem 4,30 metros contra quase 4,20 ali, é 4,19,9, então 4,20 metros, 4,30, são 10 centímetros de diferença.
Porém, o entre-eixos do T-Cross é maior, você vai ver na hora que eu sentar lá. Esse daqui tem 2,61 m, eu tenho 1,70 m, tá bem confortável, tá tranquilo de espaço e tudo mais. Mas lá no T-Cross vai sobrar mais, então acho que a vitória vai ser lá. Aproveitando para falar aqui um pouco da interna do Peugeot 2008, a gente tem um túnel um pouco elevado, tem duas saídas aqui de USB para você carregar o celular, não tem saída de ar, mas tem dois USB, um USB-C, um USB comum, acabamento todo escurecido, um bom tecido aqui no teto, mas o mais legal é aqui na porta, porque onde você encosta o braço tem um corinho, isso é uma boa notícia, um bom detalhe aqui. O acabamento é de plástico simples, mas bem montado, uma texturinha aqui diferente. Acho que o grande vacilo aqui vai ser na hora da gente falar de equipamentos de segurança. Por enquanto, fique aí com essa imagem, que tem um bom espaço. Acho que só pessoas um pouco mais altas vão sofrer com espaço para a cabeça aqui. Acho que uma pessoa de 1,90 m vai acabar tendo que reclinar um pouco mais e aí vai roubar um pouco do espaço aqui. Mas acho que está tranquilo ainda. Bom, como eu falei, são 2,65 m. Olha o espaço que eu tenho aqui, é muito espaço. O T-Cross realmente é uma das referências entre os SUVs compactos quando a gente fala de espaço. Para a cabeça também tá tranquilo, eu acho que pessoas mais altas também vão bem aqui. Lembrando que esse banco aqui ele tem dois níveis para você aproveitar mais porta-malas, só que aí ele compromete o conforto, porque aí você vai mais reto, né? Você acaba ficando mais para frente, então não fica tão confortável. Não tem USB aqui para carregar o celular, não tem saída de ar, o acabamento da porta é bem simples, mas aqui pelo menos tem um tecidinho para você apoiar o braço. Lá no 2008 é couro. E a parte boa aqui também do T-Cross é que o assoalho é mais baixo, que o túnel central é consideravelmente mais baixo do que lá no 2008. Então acho que nesse ponto aqui o T-Cross empata o jogo, né? Lá a gente tem um visual mais legal, aqui a gente tem mais espaço. Agora eu vou pular pro banco da frente para a gente falar de equipamentos. Bom, essas aqui, as duas no caso, são versões de entrada dos SUVs, né? A versão Sense aqui do T-Cross, ela custa R$ 119.890. Porém, por R$100 você adiciona central multimídia, câmera de ré e sensores de estacionamento traseiro e dianteiro. E essa é uma boa notícia porque o dianteiro não está disponível lá no 2008, então é um ganho por R$ 119.990 no caso. A central multimídia é a Composition Touch, que é uma central um pouco mais antiga da Volkswagen, foi usada no Fox, no Gol, tudo mais. Eu gosto dessa central, ela tem Apple CarPlay, tem Android Auto somente por cabo, mas é uma central bem confiável, assim. A gente vê alguns casos da VW Play travando, esquentando e tudo mais. Isso não acontece com essa central, é uma central muito confiável, apesar da tela pequena, né? A gente tem um pequeno computador de bordo aqui numa telinha menor no centro da tela e painel analógico, tá? Você vê que o 2008 já entrega um painel digital. É um painel de boa leitura, tem uma boa quantidade de informações, você consegue mais algumas informações, principalmente de trip, desde quando você abasteceu e tudo mais, na central multimídia, mas é um carro de equipamentos consideravelmente mais simples que lá, você vai ver na hora que a gente estiver lá dentro do 2008. Retrovisores elétricos, vidros elétricos para todo mundo, trava elétrica, claro, a abertura do tanque também é elétrica, é só destravar o carro, farol automático e start-stop. Start-stop também não está disponível no 2008. O ar-condicionado não tem função automática e nem é digital, como é lá. Mas, para um carro de entrada, acho que o principal ponto aqui é os 6 airbags. Eu acho que é um item muito importante, que é um vacilo lá, a gente vai falar um pouquinho mais, mas podia ter lá e aqui tem, o que é uma boa notícia aí para quem está pensando em comprar um carro para família. É um carro que foi testado aí na NCAP, tirou 5 estrelas e tudo mais. É um nível de equipamento ok para um carro de entrada, mas a gente vai ver que dá para melhorar. Bom, quando a gente vem para o 2008 aqui para falar de equipamentos, a gente vê que é um projeto consideravelmente mais moderno. Já tem o painel digital de série, a central multimídia é maior, tem Apple CarPlay, Android Auto sem fio. Em vez de ter os comandos de ar-condicionado ocupando esse espaço, preferiram colocar tudo na central multimídia para você ter em versões aqui tem o carregador por indução, nessa não tem, aí vira um porta-objeto aqui que você pode fechar.
essa solução de ar-condicionado 100% na tela eu não gosto muito, tá? Eu acho que pode distrair mais do que resolver, né? Então, acho que tem que ter pelo menos o comando de temperatura e velocidade do ar-condicionado físico, porque do contrário você tem que apertar um botão aqui, ir para a tela, ficar mexendo. Acho que não é uma boa solução, mas é uma tela bem moderna, com boa resolução, tem um bom nível de porta-objetos aqui, o acabamento tem nuances bem diferentes lá do T-Cross. Você viu que o acabamento lá é plasticão, tudo simples, mesma textura. Aqui a gente tem uma textura diferente, aí vem uma imitação de alumínio, vem um black piano. São construções diferentes, de estilos diferentes, e que traz aqui para o 2008 uma vantagem em equipamento e em acabamento. Acho que o grande vacilo é os 6 airbags, mas acaba compensando com roda de liga leve, com câmera de ré, com 180 graus, né, com visão 180 graus, farol de LED. Então acaba compensando nesse sentido, né, em nível de preço que você paga pela quantidade de equipamento. Mas eu espero que a Peugeot em breve resolva essa questão dos 6 airbags, coloque em todas as versões em vez de deixar somente na GT. Bom, voltando aqui para a dianteira, para a gente conversar sobre preço. A Peugeot lançou o 2008 a partir de R$ 119.990. É bem verdade que o preço era promocional para o primeiro mês, e a partir de setembro ele custaria R$ 129.990. Mas eu moro perto de uma concessionária aqui da Peugeot, fui lá, conversei, e o cara me garantiu que talvez dê para fazer o mesmo preço. Tem que ver, tem que negociar, ver quanto você tem de entrada, se você vai dar um carro na troca, porque a Peugeot tem sido muito agressiva nesse sentido. Já o T-Cross Sense ele é vendido por R$ 119.890, mas por R$ 100 você adiciona aquele pacote com câmera de ré, central e os sensores de estacionamento. Se você não conseguir desconto no 2008, acho que a conta fica um pouco mais apertada para ele. Mas acho que com desconto ali até 121, 122 mil, você vai fazer uma boa compra nesse carro, e eu acho que ele ganha nesse sentido pelo custo-benefício e nível de equipamento, e também por trazer um visual renovado, enquanto o T-Cross você olha para o resto da gama e ele já mudou e esse aqui não. Vou aproveitar para mostrar os dois motores para vocês. Começando pelo T-Cross, tá bem sujo, mas são os males de um carro em São Paulo, muito pó. 1.0 TSI já conhecidíssimo, 128 cavalos, 20,4 kg força-metro de torque, câmbio automático de 6 marchas com conversor de torque e tudo mais. Motor bem conhecido, bem confiável, sem muitos problemas crônicos. O legal é que mesmo essa versão de entrada, ó, já tem a mantinha para você que se importa bastante com isso. Vamos abrir o capô aqui do 2008. Bom, 1.0 turbo também de 3 cilindros, esse de origem Fiat. Esse caso aqui ele rende 130 cavalos e os mesmos 20,4 kg força-metro de torque. Também temos mantinha aqui para você que gosta, e são bem parecidos, né? Tanto de concepção quanto de potência e torque. A grande diferença é que aqui a gente tem um CVT que simula 7 marchas. Para quem não conhece CVT, ele não tem marchas físicas, então ele só faz essa simulação como se estivesse trocando. Agora a gente vai dirigir os dois, começando pelo T-Cross, para a gente falar um pouco mais sobre desempenho, conforto, motorização e afins. Finalmente aqui dirigindo o Volkswagen T-Cross. Esse carro aqui é equipado com um motor já conhecidíssimo do brasileiro, o 1.0 TSI de 128 cavalos e 20,4 kg força-metro de torque, isso quando abastecido com etanol. É um carro muito gostoso de dirigir, o T-Cross, ele sempre foi elogiado por isso. Acho que um dos melhores acertos de suspensão aí do segmento. E claro, continua assim, mesmo nas versões atualizadas, né? Não é o caso aqui deste carro. Eu já te expliquei que esse carro é usado, né? Um carro que a gente pegou emprestado aqui para poder fazer esse comparativo, e que ele não teve atualizações ainda, né? Essa versão Sense, ela permanece a mesma.
O câmbio é automático de 6 marchas e ele tá bem casado com essa motorização, né? Ele não sofreu o downgrade que o Polo sofreu, e o Virtus também em algumas versões, que é transformar o 200 TSI em 170 TSI e trocar o câmbio, né? O T-Cross ele permanece com a mesma caixa desde quando foi lançado, com a mesma calibração de motor, e isso é ótimo, porque é uma calibração muito melhor, e uma caixa de câmbio muito melhor do que a que encontramos no Polo e no Virtus 170 TSI. O 200 TSI é uma calibração bem legal. O desempenho dos dois carros, eu vou falar um pouco mais quando eu estiver rodando com o 2008, mas o desempenho dos dois carros é bem parecido, tá? O 0 a 100 ali na casa dos 10, qualquer coisa, 10,1, 10,3 segundos. A velocidade máxima ali perto dos 200, 189, acho que no T-Cross, 194 no 2008 e tal. A grande diferença fica pro comportamento das suas caixas, né, dos seus câmbios. Enquanto o T-Cross é uma transmissão tradicional, com conversor de torque e 6 marchas, o 2008 aposta no CVT com simulação de 7 marchas. Acho que essa é a grande diferença aí em termos da motorização. O consumo é muito parecido, os dois têm bom nível de consumo, assim, não são SUVs gastões, que é o esperado aí para o motor 1.0, né? E aí ele ganha quando diz respeito ao consumo rodoviário, porque ele faz mais de 14, né? Mas assim, é bem equilibrado. O 2008 é um pouco mais econômico na cidade, o T-Cross ganha em rodovias, isso com qualquer combustível, tá? Vai aparecer os números completos na tela, mas com qualquer combustível. Acho que dirigindo, o 2008 ele tem um comportamento voltado ao conforto, que eu vou explicar melhor quando a gente estiver rodando com ele, enquanto o T-Cross ele valoriza mais a sensibilidade ao dirigir, né? Você tem um refino maior na dirigibilidade, ele é melhor de dirigir do que o 2008. Isso é por conta do acerto de suspensão, é por conta do câmbio automático convencional. Acho que isso faz diferença na experiência ao dirigir, porque por mais que seja bem simulado no 2008, ainda é uma simulação de marcha, então você consegue perceber essa diferença, sabe? E claro, o grande trunfo da Volkswagen para provavelmente continuar líder com esse carro é que, apesar dele não se destacar em quase nada, assim, né? Tipo, falar, ele é o SUV com o melhor desempenho, ou ele é o SUV mais econômico. Não, ele tá na média de tudo. É meio que a receita do Corolla, né? O Corolla ele é bom em tudo e não é ruim em nada. Acho que é o caso desse carro aqui, exceto, é claro, pelo acabamento, que a gente já falou com o carro parado. É o ponto negativo do T-Cross. Mesmo na linha 2025, que houve uma melhora, houve uma aplicação de vinil no painel, de tecido na porta e tudo mais, ainda assim, pro nível do carro, pro preço praticado no mercado brasileiro, acho que tá um pouco fora. Outra coisa que é legal de falar do T-Cross é da posição de dirigir. Claro que tem o acerto aqui de altura, o volante acerta em profundidade e tudo mais, em altura e profundidade, mas o grande lance é que ele tem uma posição de dirigir muito versátil. Ele, claro, é mais alto do que do Polo, por exemplo, mas ainda assim você consegue jogar bem para baixo o banco, e mesmo assim você consegue ver o final do capô. Os comandos do carro estão bem à mão, então é um trunfo do T-Cross, sem dúvidas, essa questão da dirigibilidade. Eu sei que a Peugeot é muito focada nisso, né? Tem o iCockpit e tudo mais, mas eu acho que o T-Cross não deixa nada a desejar nesse sentido, tá? Agora vamos dirigir o 2008. Bom, agora sim, a bordo do 2008, que é a grande novidade nesse comparativo, né? Esse carro é a segunda geração desse SUV, como a gente já comentou, e que demorou muito para chegar, né? Mas pelo menos ele chegou,
arrebatador em termos visuais, né? O pessoal que tá meio cansado do mesmo visual de SUV e tudo, aquela coisa, agora tem um SUV bem diferente em termos visuais, né? Acho que o Fastback cumpria um pouco esse papel, o Nivus e tal, mas com a proposta de SUV coupé e tudo mais, né? Já aqui você tem um SUV tradicional com uma proposta visual mais ousada, mais jovial, eu diria. Carro com motor de Fiat 1.0 turbo, né? 3 cilindros turbo. Eles são muito próximos em números. O T-Cross e o 2008 aqui são 130 cavalos, mas a mesma quantidade de torque, 20,4 kg força metro de torque. O torque máximo aparece um pouquinho mais cedo aqui, em coisa de 1.800 rotações contra 2.000 rotações lá no T-Cross. Na prática, o efeito é quase nulo, assim, de diferença para você rodar, né? Tanto esses 2 cavalos a mais, quanto esse torque aparecendo 200 RPM mais cedo. Acho que a grande diferença de comportamento fica para o câmbio, como eu comentei lá, uma vez que o CVT ele está calibrado de forma a privilegiar consumo e conforto, né? Não vai extrair todo o desempenho que é possível desse 1.0. Mas, de novo, é um bom desempenho, tá? Nos dois SUVs são muito próximos, muito parecidos. Isso é uma boa notícia para o 2008, né? Que se a pessoa tiver em dúvida em comprar e andar, não vai sentir muita diferença aí entre os dois carros nesse ponto. Um vacilo em termos de dirigibilidade aqui, ou de ergonomia pro 2008, é que o cinto de segurança ele não tem ajuste. Então você tem que se ajustar pelo volante, pelo banco e tal, para não ficar com o cinto incomodando no pescoço. Acho que isso é um ponto que era tão simples de resolver que eu não sei por que a Peugeot não fez. A suspensão ela tá calibrada mais voltada para o conforto do que a gente está acostumado com os Peugeots. Peugeot sempre teve uma finesse ali de calibração voltada para o handling, né, para dirigibilidade mesmo, para fazer curva e tudo mais. Não que esse não faça, tá? Faz curva muito bem, mas não é o foco dessa suspensão. O foco dessa suspensão está em filtrar os problemas no asfalto brasileiro, os problemas de buracos e afins, sem transmitir isso para a cabine. E ele faz isso muito bem. Como vocês podem ver, a Peugeot aplicou o iCockpit aqui, e uma das grandes vantagens é esse volante pequeno, é mais gostoso de segurar, de se encaixar no carro. Eu acho que é um dos grandes destaques do 2008 e da linha Peugeot de maneira geral, né? Acho uma boa configuração, eu gosto bastante. E lógico, o painel digital, né? Não tem lá no T-Cross, tem aqui. Essa é a versão 2D e tal, não tem aquele efeito 3D que tem nas versões topo de linha. E aí você tem um painel mais bonito, mais moderno e tudo mais. Eu gosto bastante dessa solução aqui. A central multimídia, além de maior, tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio, né? Algo que lá no T-Cross só com fio, mas a gente já comentou também durante enquanto os carros estavam ali parados, a gente falando mais de equipamento, né? No fim das coisas, assim, desse comparativo, você vê que são dois carros muito parelhos e que a decisão de compra vai muito daquilo que você precisa num carro. Se você quer um pouco mais de equipamento, um pouco mais de estilo, provavelmente você vai escolher o 2008. Claro, se você precisa de espaço, você vai escolher
o T-Cross. Pô, eu tava falando de dirigibilidade, né? Falando sobre fazer curva e tudo mais. E acho que o T-Cross tem uma finesse um pouco maior, principalmente o acerto de suspensão voltada para dirigibilidade, para fazer curva, ele aponta na curva e a carroceria deita menos do que o 2008. Mas, como eu disse, são carros bem equilibrados. A decisão fica realmente ali no que você precisa no carro. Mas a gente fala mais disso agora na conclusão do nosso vídeo. Vamos para o nosso encerramento, para bater o martelo e ver quem ganha esse comparativo. Estes foram Peugeot 2008 Active, Volkswagen T-Cross Sense, que custam mais ou menos o mesmo, e mais uma prova de que eles são muito iguais, além de preços parecidos aí se você negociar bem. Os dois, por exemplo, têm freio a disco nas 4 rodas, os dois têm suspensão traseira de eixo de torção, têm medidas parecidas. Vocês viram tudo isso nesse vídeo, são muito próximos de verdade. O que vai definir é o seu gosto pelo visual e o que você precisa num carro. Se você quiser mais espaço, escolha o T-Cross, você não vai se arrepender. Agora, se você quer um carro mais jovial e melhor equipado, vá de 2008, que é uma boa compra, sem sombra de dúvidas. Eu, se fosse escolher um vencedor hoje, escolheria o Peugeot 2008 pelo sabor da juventude, pela chegada agora, pelo ineditismo e por finalmente termos esse carro aqui no Brasil com motor a combustão. Mas T-Cross segue sendo uma boa compra. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Mob Auto, de deixar o seu like e também de mandar aí o seu comentário com o que você quer ver por aqui, que a gente está de olho. Tá pensando em comprar qualquer um desses dois carros aqui, tanto o novo 2008 quanto o T-Cross? Acesse mobauto.com.br, que é um dos maiores classificados do Brasil. Você certamente vai achar uma oferta que cabe no seu bolso. Certo? Um abraço e até o próximo vídeo.